Eu comecei a namorar com um bofe que ele se achava tão bom que ele começou a fazer um inferno pra eu poder acreditar que todo mundo queria ele. E, gente, ele fez coisas assim absurdas. Pensa numa pessoa completamente prejudicada psicologicamente. Era esse querido. Quando eu comecei a conhecer ele, eu percebi que ele não era leonino, ele era o próprio leão. Ele tinha um leão dentro dele. Gente, ele se achava a última cocada do mundo, do universo, a última Coca-Cola do deserto gelado. Só que eu, em vez de sair fora, eu resolvi fazer o quê? Acreditar no hipóteses. A gente às vezes acredita no potencial da gente, sabe? Comecei a dar o papo pra ele e ele sempre se auto-elogiando. Como que eu sou o bonzão, que você tem que dar graças a Deus de estar dando atenção pra você, porque tem muitas outras me querendo. Só que ele não falava isso assim, você tem que me dar atenção porque muito tá me querendo. Não, ele meio que manipulava pra eu acreditar que todo mundo queria ele. Só que eu achei que era tipo assim, homem querendo aumentar o seu próprio ego. Eu não achei que isso ia tomar umas proporções tão grandes. Pois bem, eu tive a honra, né, o benefício maravilhoso, vou botar no meu currículo que ele me pediu em namoro. A gente começou a namorar, ele foi na minha casa, pediu pra namorar comigo, e tudo certo. Só que aí na primeira semana começou o inferno na minha vida. Gente, parecia que eu tinha assinado um contrato com o cão desde que eu comecei a namorar com esse querido. Porque assim que a gente começou a namorar, começou a aparecer diversos perfis me seguindo, me mandando mensagem, falando, eu não acredito que você está namorando com ele. Do nada surgiu um monte de menina completamente revoltada que eu tava namorando com o Brad Pitt da minha cidade. E eu não tava entendendo o porquê que isso estava acontecendo. Toda vez que eu levava isso pra ele, falava, ai, essa é a menina que eu conheço na época da escola, ai, essa menina do meu trabalho, ai, essa menina é fim de mim, ai, essa... E, gente, eram tantos perfis, e parecendo que são perfis tão reais, que eu fiquei assustada. Eu falei, meu Deus, eu tô namorando o Brad Pitt, todo mundo quer isso daqui. E as coisas começaram a piorar muito, e eu só descobri porque a ex dele veio falar pra mim o que tava acontecendo, porque eu não entendi o que tava acontecendo. A coisa foi piorando tanto que eu comecei a me sentir perseguida, porque, gente, chegava cartinha debaixo da minha porta. Do nada, alguém botava uma cartinha falando que ia me pegar, falando que era pra eu largar ele, que ele era homem dela, que não sei o quê. Eu comecei a achar que ele tava me traindo. Só que ele sempre dava um jeito de me provar que não, que eu era uma pessoa maluca, que ele não tinha nada a ver, que a pessoa tava bloqueada. Começaram a tacar pedra na minha janela. Começaram a tacar pedra por conta de uma varinha de Hogwarts. Eu falando, gente, eu tô namorando o Bradis. Meu pai trocou o vidro da janela da minha casa 5 vezes em um mês, porque a galera tava tacando pedra. Aí tacava pedra com o negócio amarrado, eu lia, tava, termina com ele, que não sei o quê. E eu tava chegando ao ponto de eu pensar em terminar. Todas as vezes que eu falava pra ele, cara, acho melhor a gente terminar, eu não sei como é que você era na outra vida, se você era... Na outra vida não, antes de ser solteiro, de namorar comigo, se você era muito mulherengo, o que tá acontecendo. Mas, cara, eu tô sendo perseguida, mandando recado, parece que tem sempre alguém me seguindo, tão tacando pedra na minha janela. Comecei a questionar ele, falando o que tava acontecendo, que tava absurdo, que todo dia alguém me mandava mensagem, que ficavam me ligando, me mandando mensagem no WhatsApp, me enchendo o meu direct da rede vizinha de mensagens, de foto, disso e daqui, falando que queria ele, que era pra eu largar ele, que as pessoas mandavam foto de... E falavam, isso aqui vai passar no seu... Entendeu? Coisas assim, absurdas. E aquilo começou a me assustar. Só que todas as vezes que eu falava pra ele de terminar, ele falava, não, você não pode fazer isso, porque eu te amo, porque eu não tenho culpa, se as pessoas estão me perseguindo, se eu sou muito bonita, se eu sou isso, você tem algo que todo mundo quer, que não sei o quê, mas isso vai passar, isso é só o início do nosso relacionamento, daqui a pouco elas aquietam, foram meninas que eu desprezei pra ficar com você. Ele começou a falar esse tipo de coisa pra mim. E eu ficava tipo assim, gente, quem é o Brad Pitt, amor, perto desse daqui? E eu não tava entendendo, só que eu fui engolindo aquilo, tentando tomar cuidado. Ele, não, toma cuidado, mas eu vou estar sempre aqui pra te proteger. Os meus pais começaram a ficar preocupados. E eu não entendendo bulhufas. Eu falei, não, então eu vou dar um tempo, vou esperar, que vai melhorar. Passou-se 6 meses e continuou na mesma. E eu comecei a reclamar, falando que eu ia terminar. Só que aí, o que ele começou a fazer? Ele começou a falar, não, eu vou resolver isso. E aí as coisas diminuíam. Eu reclamava, as coisas diminuíam. Eu voltava a reclamar, as coisas diminuíam. Eu parava de reclamar, voltava. E a gente tava nesse ciclo. Quando eu achava que ia ter paz, passava 2 meses sem acontecer nada. Passava um mês acontecendo um monte de coisa, quebrando minha janela e riscava a minha porta. Gente, estavam deixando mensagem na porta da minha casa. E como a gente morava numa cidade pequena, eu comecei a virar notícia da cidade. Todo mundo vendo o quão perseguido o Brad era e que eu tava namorando com ele, se eu tava tomando chifre ou não, as pessoas estavam me perseguindo, que não sei o que e tal. Até que eu recebi uma mensagem que era da ex dele. Ela me mandou, oi, eu preciso conversar com você. Eu não vou te ameaçar nem nada do tipo, a gente realmente precisa conversar porque eu preciso te explicar o que tá acontecendo. Aí eu entendi. Curte e comenta pra partir pra poder ajudar a blogueira. A princípio eu fiquei, gente, será que é mais um? Porque eu tava recebendo tanta mensagem, eu tava recebendo tanta coisa, a minha vida tinha virado um inferno, que eu falei assim, será que é mais uma tentando me enganar e tal? Eu falei, não, eu vou tentar ver.
Beleza, mandei mensagem pra ela, falei que tudo bem, que eu queria saber, e ela perguntou se a gente podia tomar um café, porque ela queria falar comigo pessoalmente e queria me mostrar as coisas. E eu falei que tudo bem. Me arrumei linda e bela, não falei com ninguém, fui encontrar a menina. Quando eu cheguei lá, a gente sentou, né? Pedimos um café e começamos a conversar. E ela falou: Olha, eu vim te contar o que tá acontecendo, porque eu fiquei sabendo atrás de uma amiga minha. Eu não moro mais aqui, eu me mudei de cidade depois do que aconteceu. E você só não sabe, isso só não virou fofoca pra cidade toda, porque eu não contei pra ninguém. Quando eu comecei a namorar com ele, acontecia as mesmas coisas comigo. E eu não tava entendendo o porquê. Porque tinha tanta gente que queria aquele alecrim. Porque tinha tanta gente que não podia viver sem o Brad. E eu comecei a ser ameaçada. Começaram a atacar as coisas na minha casa. Riscar as minhas portas. Mandar mensagem o tempo todo. Hackearam as minhas coisas. Mensagem, ligação. Todo esse inferno que você tá vivendo, eu estava vivendo também. Só que diferente de você, ou eu não sei se ele vai te propor isso ainda, eu fui morar com ele. Eu saí da casa dos meus pais e fui morar com ele acreditando que quando a gente estivesse juntos, aquilo ia melhorar. As pessoas iam aceitar que a gente tava se relacionando, porque ele era a varinha de Hogwarts de ouro, amor. Todo mundo queria o Brad. Só que conforme a gente começou a conviver, ele não conseguiu esconder tão bem. E eu comecei a descobrir que ele era quem fazia tudo isso. Eu peguei o telefone dele e vi que todos os perfis, ele tinha 3 telefones. Eu achei um, depois eu achei os outros 2 e tinha mais um que ele usava. Cada telefone tinha, tipo assim, uns 50 perfis logados. Perfis falsos, mas perfis muito bem estruturados que ele pagou pra poder fazer, com fotos de pessoas e tudo mais. Então, todas as vezes, era ele que mandava mensagem, as pedras, era ele que tacava, as coisas que ficavam riscando, era ele que fazia. E eu comecei a reparar, porque eu consegui pegar o telefone e vi tudo, e porque ele saía. E toda vez que ele saía e demorava um pouco, acontecia alguma coisa, uma carta chegava na nossa casa, alguém tacava uma pedra, e eu comecei a suspeitar. E eu só descobri tudo quando eu olhei o telefone. Ele simplesmente gosta de fazer a pessoa que ele tá acreditar que a pessoa tem que dar muito valor a ele, porque todo mundo que ele quer ele. Só que isso no início era bem pouco e se tornou uma doença. Então ele faz isso com todas as pessoas que ele se relaciona. Ele basicamente faz da vida da pessoa um inferno. Gente, a menina foi me contando e eu fui ficando assim, ó. Existe um nível que o ser humano pode ser doente, que o ser humano pode, tipo assim, querer mostrar que ele é desejado. Pois bem, minhas queridas, ela me contou isso tudo, falou que terminou com ele porque as coisas estavam ficando insalubre, pegou as coisas delas e foi embora, mas que ele era maluco, que ele gostava de manipular ao ponto de fazer a pessoa achar que ela tinha que dar graças a Deus de ter ele, porque todo mundo queria ele. Ele queria estar sempre se exaltando, sempre se elogiando, mostrando que ele era o mais desejado da face do mundo. E que ele não media esforços, né? Ele não se importava se ele ia atacar pedra e machucar alguém, se ele ia deixar a pessoa doente, perseguindo, mandando mensagem. Ele não se importava, desde que a pessoa pensasse que todo mundo queria ele. Ela falou que se eu quisesse contar pra alguém, ficava a critério meu. Me mostrou todos os prints de todas as provas possíveis. Eu peguei tudo. E, gente, eu botei no maior grupo da cidade, que era o grupo da igreja, o grupo da feira. Era uma cidade menorzinha. Grupo de eventos, eu espalhei pra cidade toda. Pra quê? Porque se eu não contasse, a gente terminasse, ele ia fazer isso com outra pessoa. Então eu queria deixar todo mundo ciente. Terminei com ele, falei um monte com ele. Xinguei ele de todos os nomes. Meu pai fez ele pagar cada vidro que ele quebrou. Eu me livrei dele e deixei a cidade toda saber o porquê, como que tinha acontecido, a outra menina também. E ele ficou com uma fama enorme, teve que se mudar, porque, cara, ninguém queria namorar com ele. Eu espalhei também na internet. Então, assim, se uma pessoa começasse a namorar com ele e fizesse uma pesquisa mínima, ela iria descobrir isso, pra que ninguém passasse o que eu passei. Gente, só tem maluco nesse mundo.